Olá pessoal, chegamos então no nosso último sistema energético, o sistema da oxidação do triacilglicerol. E assim como nós fizemos com os carboidratos, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, pessoal, é que assim como a glicose era o principal carboidrato existente no nosso corpo, no nosso organismo, o principal lipídio existente no nosso organismo vai ser esse cara aqui, ó, o triacilglicerol. Então se a gente pegasse alguém e tirasse toda a gordura desse indivíduo, mais de 95% do lipídio corporal desse indivíduo estaria nessa forma, triacilglicerol, que nós conhecemos muito bem, só que nós temos o costume de chamá-lo de triglicerídeo ou triglicérides, certo? Essa nomenclatura, na realidade, é a nomenclatura mais aceita bioquimicamente, e vamos entender o porquê. Porque essa molécula de triacilglicerol, ela é feita, dá uma olhada na figura aqui pessoal, de 3 moléculas de ácidos graxos, olha lá, 3 cadeias de ácidos graxos, que nada mais são do que cadeias enormes de carbono, ok? E lembrando que cada carbono faz 4 ligações, então ele tem ligação acima e abaixo com carbono, e dos dois lados esses carbonos têm ligação com os hidrogênios, quase sempre. Okay? Depois na nossa aula de lipídios nós vamos estar abordando isso. A gente vai estar falando sobre ácidos graxos insaturados, saturados, e a gente vai entender esse ponto da saturação de hidrogênio ou não. Enfim, então nossa molécula de triacilglicerol tem 3 ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Então quando a gente junta uma molécula de glicerol a 3 moléculas de ácidos graxos, nós damos origem ao nosso amigo triacilglicerol, ok? E assim como nós fizemos com os carboidratos, nós falamos aonde eram os estoques, né, os principais estoques de carboidrato no nosso organismo, então só para relembrar, no fígado e o tecido muscular, esquelético principalmente, mas enfim, o triacilglicerol, os dois grandes locais de depósito dessa forma de lipídio são o tecido adiposo, né, as células adiposas, os adipócitos, e a nossa célula muscular. A célula muscular, nós bem sabemos, tem que ter um estoque de lipídio lá dentro para justamente ter aquela energia direta para o fornecimento, para a reconstrução da adenosina trifosfato, ok? E aí o tecido adiposo vai meio que abastecendo as nossas células musculares. Então lançam os ácidos graxos e o glicerol na corrente sanguínea, ok? E aí sim esses caras vão chegar lá nas nossas células musculares e ou serem estocados ou utilizados como energia, certo? Bem, o primeiro ponto é o seguinte, pessoal, o glicerol ele é um álcool, então o glicerol ele vai ser transportado quando ele for liberado, né, dessa quebra do triacilglicerol aqui, ele vai ser transportado livre na corrente sanguínea. Já os nossos ácidos graxos não. A maioria dos ácidos graxos vai ser transportado. Os ácidos graxos serão transportados em conjunto. Os ácidos graxos vão ser transportados pela albumina. Ok? Exatamente, a mesma albumina que nós utilizamos na suplementação como agente anabólico, para ajudar no aumento da massa muscular, certo? Então a albumina também tem essa função de transportar os ácidos graxos do tecido adiposo, então pega, né, saindo do tecido adiposo e transporta para a célula muscular. É um táxi, vai dar uma carona para os ácidos graxos para que eles possam chegar até as células musculares. E aí, pessoal, aqui nós vemos que a reação é muito simples, porque nós já entendemos a glicólise aeróbia. E entendendo a glicólise aeróbia, os sistemas aeróbios, né, que são a glicólise aeróbia e a lipólise, são praticamente iguais, são muito parecidos. Então as etapas são muito parecidas. Então olha lá, esse ácido graxo, lembrando, chegou aqui graças à albumina, tudo bem? Mas lembrem que, o que é o ácido graxo? O ácido graxo é aquela cadeia enorme de carbonos e hidrogênios. E lembrem quando nós falamos da glicólise aeróbia. Onde é que nós aproveitamos bastante a energia dos hidrogênios? Na cadeia de transporte de elétrons. Então a nossa intenção é pegar esse ácido graxo e jogá-lo para dentro das nossas mitocôndrias, ok?
para que ele possa passar pelo ciclo de Krebs, e aí, uma vez removidos os hidrogênios, eles são encaminhados para a cadeia de transporte de elétrons, e lembrem, quando os hidrogênios saem em pares, graças à presença do oxigênio aqui no final da cadeia, nós temos a liberação de energia, liberação essa que vai nos ajudar a reconstruir a adenosina trifosfato. Então é muito simples, pessoal. O ácido graxo chegou pela corrente sanguínea junto com a albumina. Ele tem que entrar na mitocôndria para passar pelo ciclo de Krebs e pela cadeia de transporte de elétrons. Então as nossas células colocam um outro transportador a serviço dele, porque ele não tem pernas, então ele não sabe que ele tem que chegar aqui do citoplasma até a mitocôndria. Então nós temos aqui a nossa amiga L-carnitina, tudo bem? Que vai ajudar o ácido graxo a ser transportado até a mitocôndria, para dentro da mitocôndria. Legal. Uma vez dentro da mitocôndria, ainda não está legal a nossa história. Por quê? Porque se nós repararmos, os ácidos graxos são cadeias enormes de carbono. Normalmente cadeias com 18 carbonos. Ok? A maioria deles possui 18 carbonos. Maravilha! Só que lembrem, já está lá dentro da mitocôndria. E para entrar no ciclo de Krebs, o ciclo só aceita moléculas com 2 carbonos. Lembra os grupos acetil? Então nós temos uma molécula de 18, mas só entram moléculas com 2. O que nós vamos fazer? Simples. Vamos degradar essa molécula em várias moléculas com 2 carbonos. Esse processo de degradação, de preparação da molécula que tenha muitos carbonos em várias moléculas com 2 carbonos, em vários grupos acetil, nós denominamos beta-oxidação. Então os ácidos graxos passam pela beta-oxidação, são quebrados em várias duplas de carbono para poderem entrar no ciclo de Krebs. E aí lembrem da função da nossa máquina de cana aqui do ciclo de Krebs. Simplesmente remover os hidrogênios. Ok? De maneira bem simples é isso que ele faz. E aí esses hidrogênios serão encaminhados para a cadeia de transporte de elétrons. O que acontecia na cadeia? A cada 2 hidrogênios que conseguem sair, se juntam com o oxigênio, formando a água, H2O. E quando eu tenho essa saída do hidrogênio, esse processo mecânico, energia mecânica, se transforma ou é aprisionada no meio da estrutura química da adenosina trifosfato e de um fosfato. Se essa energia é aprisionada no meio da estrutura química do ADP e do fosfato, agora nós acabamos de refazer o ATP. Transformamos energia mecânica em energia química. Ok? Maravilha! Quanto de energia isso vai nos fornecer? Então olha lá. Aproximadamente 441 ATPs. Cada ácido graxo consegue reconstruir aproximadamente 147 adenosinas trifosfato. Como são 3 ácidos graxos para cada molécula de triacilglicerol, nós temos um total de 441 ATPs. O glicerol já está aqui em cima, né? Nós vamos conseguir mais 19, totalizando 460 ATPs para cada triglicerídeo, para cada mol de triglicerídeo, ou triacilglicerol, ok? Então olha lá, pessoal, só para finalizar então aqui rapidamente, o glicerol é uma etapa muito rápida, porque o glicerol ele vai ser convertido em piruvato. E aí o piruvato vai ter a mesma sequência da glicose. Lembra a glicose? Que a gente transformava em piruvato, esse piruvato entrava na mitocôndria, era transformado em acetil. Não é isso? O acetil entrava no ciclo de Krebs e acontecia o mesmo processo que a gente acabou de explicar. Então o glicerol vai ser transformado em piruvato, esse piruvato vai entrar no ciclo de Krebs e o processo vai ser exatamente o mesmo. Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.